Olha uns dois do seu lado e fala assim: que bom que você veio hoje. Yeah. I have someone to help me today. Yeah. We believe that we are a church for our nations. So for this reason, we're gonna try something new because we believe that God is moving in us and through us. Do you believe that? I believe that. Okay. And this is enough if you believe in that. So, my dream, I don't know if you know that, but my dream is to preach just in English, but I know that's gonna happen someday. Amen. Amen? You believe in that? Yeah, I believe in that also. Mas eu tenho a Natália aqui, ela vai me ajudar. I have Natalia here and she's going to help me. Yeah, because I love the last time that we preached together. Yeah. I can't do the Portuguese part. Ok, a gente, para quem estava aqui na OneCon, foi maravilhoso aquilo que a gente viveu. O Espírito Santo falou muito ao meu coração acerca disso. Enquanto a gente tiver nesse jejum aí pelas nações, a gente vai se mover dessa maneira. E é isso, amém? Então eu queria que você abrisse seu coração e tivesse um pouquinho de paciência, porque a gente está aprendendo juntos. Because we are learning together. Yeah, eu preciso aprender a fazer isso. Yes. Mas como o Senhor tem falado que vai nos levar às nações, because the Lord has said He's going to take us to the nations. A gente precisa entender que nem sempre a gente vai conseguir falar inglês. We have to understand that all the time we're going to be able to speak English. So, mas a gente crê que Deus vai poder sempre trazer e usar alguém para poder levar a palavra de Deus. But we believe that we're always going to have someone to bring the word of God. Eu quero trazer uma mensagem para mim, para você nessa manhã. I want to bring a message for you and for myself this morning. Porque durante toda essa semana Deus falou muito comigo acerca dessa mensagem. Because during this week God spoke to me regarding this message. E quando a gente pensa sobre isso, And when we think about a gente this, precisa entender que de fato é uma verdade para todos nós. and we need to understand that in fact Assim como it's foi the truth liberado for us, nessa manhã, just like it was desde liberated quando here nós today, começamos, from the beginning, a gente está dizendo que o Senhor se faz we presente. are saying that God is Você present. acredita que o Do Senhor you se faz believe presente? that? Yeah? O Senhor se faz presente aqui. God is present here. O Senhor se faz presente aí. God is present O Senhor there. se faz presente na sua casa. God Posso ouvir um is present amém? in your house, O Senhor se amen. faz presente na tua família, talvez que está no God Brasil. is present in your family in O Senhor se Brazil. faz presente na sua casa. God is present O Senhor in se your faz house. presente em lugares que você não está agora. God is present in places you're not there. Como a gente acabou de falar, Like I just a said, Sam son orou sobre isso alguns minutos atrás. prayed about this a few Existem minutes ago. nações e a gente fez isso de maneira proposital, There are nations and we did this on para que purpose. todas as vezes que você levantar as suas mãos So every time you lift up e your olhar hands para os céus, and you seek the você vai se heavens, lembrar you're going to que remember as nações that the nations fazem parte do plano de are Deus. part of the plan of Posso ouvir um God. amém aqui? Can I hear an amen? Nós começamos a orar sobre isso. And we started praying about Eu não sei se that. você sabe, I don't know mas if nós you know, estamos em 50 dias de but jejum we e have oração. been in 50 days of prayer E and não fasting, apenas orando pelas and not nações, just praying for the nations, mas declarando: but declaring, Senhor, Lord, coloque em nossos corações put in our hearts amor pelas nações. love for the Coloque em nations. nossos corações Put in our amor hearts pelos perdidos. love for the Coloque em lost. nossos corações put in our hearts desejos e sonhos dreams and wishes, que talvez não sejam nossos, maybe that are not ours, mas são os seus sonhos, but are your dreams, mas são os seus desejos. but are your desires. Quando nós entendemos essa verdade, When we understand this a gente truth, precisa entender we need to understand que o nosso Deus that our God não se limita is not a um limited espaço geográfico. to a geographical space. Você crê nisso Do nessa you manhã? believe that? Mais uma vez, o nosso Deus One more time, our não se God limita, is not limited. não se limita Is not a um limited. eu falei limita, eu falei errado, desculpa. Não se limita He does not limit a um espaço himself geográfico. to a geographical space. Logo, o Senhor está aqui, Lord is here. The Lord mas o is Senhor here. está aí também. But He's also there. E hoje o que eu quero falar, Today, what I want to o say, tema da minha and mensagem the theme of my message é is Jesus está Jesus is aqui também. here as well. Vou falar mais uma vez. Jesus está Jesus is aqui também. here as well. Abra sua Bíblia Open your Bibles em Gênesis. in Genesis. Quero contar uma história para você I want to tell you a story que com certeza você conhece, that I'm sure you already know. mas But eu quero trazer uma outra perspectiva acerca dessa mesma história. I want to bring a new perspective Yeah. towards this story. Gênesis, capítulo de número 37. Genesis chapter 37. Eu vou ler alguns versículos aqui e aí você pode me acompanhar depois, pode ser? Vou ler o verso de número 1, o verso de número 2. Verse 1 and 2. A palavra fala: Jacó
habitou na terra de Canaã. Fala comigo, Jacó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. So Jacob settled again in the land of Canaan, where his father had lived as a foreigner. Jacó estava vivendo como estrangeiro, Jacob was living as a foreigner porque o seu pai tinha vivido como estrangeiro. because his father has lived as a foreigner. Mas a palavra fala que essa é a história da família de Jacó. But the story says this is the story of Jacob, E todo mundo tem uma história. and everyone has a story. Eu tenho certeza que você chegou aqui com uma história. I'm sure you are here today with a story, E você passou por algumas realidades and you've been through a que few te realities trouxeram até aqui. that brought you here. E a grande verdade, quando nós pensamos em realidades passadas, And the big truth when we think about past realities, é que talvez naquele momento nós não entendemos completamente o que está passando. and sometimes in those moments we don't understand what's Mas happening. depois que passamos, But after we go na through it, maioria das vezes, in the majority of the nem time, sempre, not always, nós entendemos we understand o porquê passamos why we went ou through it, como or passamos. how we went through it. Talvez ainda hoje Maybe even today, existem realidades que você ainda não entende, maybe even today there are realities that you don't understand que talvez você yet, vai entender hoje, that maybe you will understand ou talvez você today, nunca vai or entender, maybe you will never porque a understand. palavra fala Because the word que os says planos do Senhor, that God's os plans, caminhos do Senhor, God's não ways são os meus caminhos, are not our não ways, são os seus caminhos. is not your Os ways. planos do Senhor God's não são os plans meus planos, is not my não são os plans, seus planos. is not your plans. Quando nós entendemos essa verdade When we understand this e reality, esse princípio, and this a gente principle, precisa entender we need to que understand todas as realidades, eu vou usar essa palavra, todas essas realidades that all these realities estão disponíveis ao Senhor, are available. available. E quando nós pensamos nisso, And when we think about this, a gente precisa entender we need to understand que existe a permissão de Deus there is the permission e of existe a God, vontade de and Deus. there is the will of God. De maneira muito simples, porque eu não vou deixar isso mais complexo. In a very simple way, because I don't want to make it complicated, Mas a permissão de Deus the permission of acontece God happens quando você escolhe when you choose, e a consequência precisa acontecer. and the consequences need to happen. Ou seja, você escolheu You chose, e Deus permitiu. and God allowed it. Quem está entendendo o que eu estou Who falando? understands what I'm Mais uma saying vez, here? você escolheu One more time. You chose, e Deus permitiu. and God allowed it. Agora existe a vontade de Deus. Now there is the will of God. Qual que é a diferença? What is the difference? A vontade não é minha, The will of God is not mine. a vontade é de Deus. The will is His. Ou seja, as consequências dessa escolha Or be it, the consequences of that choice são completamente diferentes are completely different das consequências que eu teria of the consequences I would have tomando as minhas escolhas. taking on my own choices. Porque talvez aqui Deus apenas permite, Because maybe here God allowed it, mas na outra mão, in the other but hand, in the other hand, aqui é a plena vontade do Senhor se this cumprindo na minha is vida. the will of God in my life. Yeah. Você entende isso? Do you understand that? E hoje eu falo com você, Jesus também está aqui. So I want to say, Jesus is also here. Porque na maioria das vezes, Because the majority of the time, nós tomamos we decisões take decisions e Deus permite. and God allows it. Mas existe uma diferença muito grande But there's a big difference quando você fala, when you say, e muito louco porque eu não tinha combinado nem falado com a Sam a respeito dessa mensagem. it's so crazy because I didn't even talk with Sam about this message. Mas existe uma diferença muito grande There's a big difference quando eu escolho when I choose e Deus permite. and God allows. Agora, a outra, in other hands, a outra opção And the other option, é Deus, faça a tua vontade. God do your will. E não apenas a tua permissão, And not only your mas a permission, tua vontade. but your E as will. consequências disso And the consequences são of that completamente are diferentes. completely different. Faz sentido o que eu estou falando aqui Does nessa it make manhã? sense what I'm saying here Hoje eu this quero falar com morning? você mais uma vez. Jesus também está aqui. I want to say, Jesus is also here. Vou ler mais uma vez a partir do verso número 2. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, fala comigo, 17 anos. Say it with me, 17 years old. Yeah. Essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Se você está procurando um nome para o seu filho, um ótimo nome. Mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. This is the account of Jacob and his family. When Joseph was 17 years old, he often tended his father's flocks. He worked for his half-brothers and sons of his father's wives, Bilhah and Zilpah.
Awesome names if you're choosing names for your children. Aí- But Joseph reported to his Okay. father some of the bad things his brothers were doing. Yeah. De maneira muito clara, In a very clear way, José era um adolescente de 17 anos. Joseph was a teenager Ok, of talvez 17 alguns years old. teenagers vão falar assim, eu não sou teenager porque eu tenho 17. Some teenagers might not agree with that. Tá, mas até tudo que é teen, né, Everything tipo, that's teen, né, 19, exactly. continua sendo You're still a teenager. teenager. Yeah, you got it. Yeah. Você entendeu? You got it. Né? Ok. Ou seja, a gente está falando de um adolescente de 17 anos We're talking about a teenager that is 17 years old, que aparentemente estava fazendo a vontade dos seus pais. who's apparently doing his father's will. Não tinha nada de uma escolha pessoal até então. There was nothing about a personal Você choice. está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã Do you já? understand what I am saying here this morning? Mas existem momentos But there are moments que Deus nos permite escolher that God allows us to choose entre escolher a nossa vontade between choosing our will e Ele permitir aquilo que desejamos, and He allows what we desire, ou pedimos ao Senhor: or we ask the Senhor, Lord, eu não escolho a minha vontade, Father, I don't eu ask escolho a for tua my vontade. will, but I ask for your will. e eu peço, seja feita a tua vontade, And I ask, may your aqui will na be terra done. como no céu. Here on earth as it is in heaven. Quando a gente olha para Jesus, existe esse desejo e essa vontade. When we look at Jesus, we see that desire. Mas quando Jesus mesmo fala acerca dos seus desejos e das suas When vontades, Jesus talks about your desires and your dreams, Ele fala: o meu alimento my fulfillment é fazer a vontade do meu Pai. is to do my God's will. Porque Jesus sabia, assim como nós, se escolhemos as nossas próprias escolhas, Because Jesus knew if we pick our own choices, talvez viveremos apenas a permissão de Deus we may only live God's para algumas permission realidades. for some realities. Mas quando nós escolhemos But when we viver a choose vontade de Deus, to live God's nós temos a will, plenitude daquilo we que Ele have liberou como palavra e vontade. full plenty of what He Faz has sentido o que eu for estou falando para us. você nessa manhã? That makes Amém? O que sense what você está I'm saying entendendo? here this morning. Yeah. Então hoje eu falo com você, Jesus também está aqui. So I say to you, Jesus is also here. Porque eu já também falei que não se limita a uma realidade geográfica. Because I also said it doesn't limit to a E quando a gente geographical continua lendo esse space. texto, a gente vê isso. And when we read this text, we understand that. Porque até aqui a gente tem um adolescente, um teenager de 17 anos, Because here we have a 17-year-old fazendo teenager apenas as suas obrigações, talvez como adolescente. just doing his obligations as a teenager. E agora eu vou falar para os adolescentes Now I'm going to speak to the teenagers e para os jovens nessa manhã. and to the youth this morning. Faça as coisas do seu pai. Do the things of your father. Ou melhor, eu vou trazer ainda para uma realidade ainda mais I'm clara. going to bring to a clear reality. Honre seus pais. Honor your fathers. Se dispõe a fazer Do what they ask. aquilo que o Senhor está dando como visão através da vida deles. Do what God is giving your parents. E the enquanto vision. você faz o que você precisa fazer, When you do what you need to do, Deus te dá a próxima visão daquilo que você ainda vai fazer. God is going to give you the vision of what you need to do next. Isso literalmente significa ser fiel no pouco, That really means to be faithful in the small things, para que você também seja fiel no muito. so you can also be faithful in the big O things. problema é que nós queremos ser fiéis no muito. The problem is we want to be faithful with the E big esquecemos things. que o Senhor espera de nós às vezes uma fidelidade tão pequena, And we forget that sometimes God em is just coisas asking tão us for small pequenas, things. mas que de fato mostram o nosso coração. So small, but in fact it shows our heart. Hoje eu falo com você, Jesus também está aqui. But I speak to you. Você crê God nessa is also manhã? here. Jesus is also here. Então a gente tem um jovem de 17 anos que até então estava cuidando das ovelhas do seu pai, So we have a teenager who's 17 years old taking care of his father's mas ele flocks. sabia o que era certo e errado. But he knew what was right and Porque what de was maneira wrong. clara, Because in a clear way, a gente vê que ele contava para o seu pai because we can say that he was a a má fama tattletale. dos seus irmãos. He would tell on his brothers. Se você tem irmão, If you have a brother, you know that I'm talking about you it. know what I'm talking about. E a palavra fala então que no verso de número 3, ora, Israel é Jacó, só para você lembrar disso também. Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Jacob loved Joseph more than any of his other children because Joseph had been born to him in his old age. So one day Jacob had a special gift made for Joseph, a beautiful robe. Legal essa palavra, né? Ela é um presente especial. A special gift. Porque
de maneira clara naquela época, Because in a clear way, in that ter roupas time, coloridas having colorful clothing custava muito. would cost a lot of money. Ou seja, literalmente, So literally, o pai estava dando para ele uma roupa que trazia honra. his father was giving him clothing that brought him Eu honor. não sei se você está entendendo o que eu estou I falando don't know nessa if you're manhã. understanding what O I'm pai saying. estava colocando sobre ele algo que literalmente demonstrava o amor e o projeto que talvez o próprio pai físico e terreno tinha para ele. His father was putting upon him clothing that signified so much, that cost a lot, that what it meant for him. E talvez talvez no primeiro momento a gente não consiga enxergar a totalidade disso. Maybe at that moment we don't understand the totality of Talvez nem Jacó, que era Israel, tinha noção daquilo que ele estava Maybe fazendo. Jacob, who was also Israel, didn't understand what he Nem was doing. José tinha noção daquilo que ele estava Or recebendo. Joseph didn't understand what Mas he was nós precisamos receiving. entender que não existe coincidência no reino de Deus. But we need to understand that Nós there's no precisamos entender que o coincidence. Senhor fala em todo tempo. You have to understand God speaks at all E eu vou times. falar uma frase que talvez você conhece. I'm going to say a Porque phrase eu that falo maybe muito you aqui. understand because I say it a lot Não é here. que Deus não está falando, It's not that God's not speaking. nós que não estamos ouvindo. We are not listening. Vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. Não sou eu, ou melhor, não é Deus que não está falando, It's not God who is not speaking. sou eu que não estou ouvindo. It's me who is not listening. Mas eu preciso te lembrar, But I need to remind you, o Senhor também está aqui. God is also Jesus here. também está aqui. Jesus is also here. Como assim, pastor? Calma que a gente vai chegar lá. What do you mean, Pastor? Hold on, we're going to get there. Quando a gente olha para essa túnica, a gente vê toda essa história linda e maravilhosa que está sendo When contada. we look at this robe, we understand this beautiful story that's Mas eu been preciso told. deixar mais curto para dar tempo de você chegar na sua casa para almoçar. But I need to make it shorter so you have time to go to lunch. Quando a gente olha para essa história sendo contada, When we look at this story, o being resumo told, dela the summary of it é o seguinte: is the following. seus irmãos ficam com inveja Their brothers are envious, e começam a literalmente odiar and José. they literally start to hate Joseph. E no meio desses acontecimentos, no And meio in the de tudo midst isso, of all of this that is o Senhor happening, libera para José 2 sonhos. the Lord gives Joseph 2 dreams. E talvez você já ouviu muitas e muitas e muitas mensagens acerca de sonhos sobre esse texto. And maybe you've heard many messages regarding Mas this eu não vou text. falar sobre sonhos But I'm hoje. not going to speak about dreams. Eu vou falar sobre a presença de I'm Deus. going to talk about the presence Porque of quando a gente God. olha para esse texto, nessa verdade, quando o Senhor dá o primeiro sonho a José, Because when God gives the first dream to Joseph, a palavra diz para mim e para você no verso de número 6. the Lord says in verse 6, Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram, e ao redor do meu se curvaram diante dele. Listen to this dream, he said. We were out in the field tying up bundles of grain. Suddenly my bundles stood up, and your bundles all gathered around and bowed low before mine. Então seus irmãos lhe disseram, verso de número 8, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha. His brothers responded, so you think you will be our king? Do you? Do you actually think you will reign over us? And they hated him all the more because of his dream and the way he talked about them. Esse é o primeiro sonho. That's the first De maneira dream. muito simples, In a talvez very eu e simple você, way. se tivéssemos um sonho parecido com esse, In a very simple way, if you and I had a dream like this, porque eu preciso te lembrar que Deus continua falando, because I have to remind you, God is still speaking através de sonhos, through dreams, através de visões, through visions, através da palavra, through the word, através do Espírito. through the Tem alguém que Spirit. crê nessa verdade Does aqui nessa anyone manhã? understand this O reality Senhor this continua morning? falando. God is still speaking. Vou falar mais uma vez essa frase. So I'm going to say it one more Não é time. Deus que não está falando. It's not God Talvez who's not seja eu e você speaking. que nós não estamos ouvindo. It is us maybe who's not listening. Deus continua falando, God is still porque o speaking. Senhor não mudou. Because God did not change. Esse foi o primeiro sonho. That was the first dream. Sonho talvez difícil de entender Maybe a difficult dream to understand. na perspectiva de hoje, And the perspective of today. mas talvez também na perspectiva de But antigamente. maybe also in the perspective Mas de of maneira long ago. clara, But eu in estou a falando de clear feixes way, de trigo. We're talking about grain. Trigos menores, Small grain, trigos maiores. big grain. Eles tiraram as próprias conclusões They took out their own daquilo que o conclusions sonho falava acerca what disso. the dream meant. Só que ele teve o segundo sonho. But he had a second dream. Agora não eram apenas os feixes dos irmãos, Now it's not about the bundle of grain. mas ele sonha. A gente vai ler o texto, verso de número 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao seu pai e aos seus irmãos,
O pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Verso de número 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Soon Joseph had another dream, and again he told his brothers about it. Listen, I have had another dream, he said. The sun, the moon, and 11 stars bowed low before me. This time he told the dream to his father, as well as to his brothers, but his father scolded him. What kind of dream is that? He asked. Will your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before you? But while his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dream meant. O que é interessante dessa história What is interesting about this é story? que no primeiro momento o pai, assim como os irmãos, não entenderam aquilo que o Senhor tinha falado. Because at the first moment, the father, just like the brothers, did not understand what E it was aqui eu vou about. falar o que você já sabe, And here I'm going to say something you already e know. talvez você já tenha escutado isso And maybe you already em heard diversas vezes que você ouviu essa mensagem. this. And several times that you heard Talvez this a story. frase que você ouviu Maybe the phrase é you essa: heard. nem todo mundo vai sonhar os seus sonhos. Not everyone's going to dream your dreams. Não deixa de ser uma mentira, porque de That's not fato a nem lie. todo mundo vai sonhar os seus sonhos. Because in fact, not Porque se everyone. fosse para ser o sonho dos outros, não eram os seus. In fact, that is true, because if it was your dream, it is not in fact others. Primeira pessoa que precisa acreditar no sonho de Deus para sua vida é você. The first person who needs to believe in the Vou dreams falar of mais uma God in vez, a your primeira life. pessoa que precisa crer nos sonhos que Deus tem para sua vida é você. The first person who needs to believe in the dreams that God gives you is you. Mas eu ainda vou além, But I'm going to go further. porque quando eu olho para esse texto, Because when I look at é this como se text, tivesse uma cortina de um it's teatro. like there's a curtain. E a grande verdade And the truth por is, trás dessa realidade natural behind this é reality, que a gente já está vendo is that what we see, o próprio Deus dizendo para ele: estou colocando sobre você uma veste de governo, that God is saying to you, I'm putting over you a robe of government, uma veste de honra. a robe of honor. Porque as vestes, lembra que eu falava para você, era algo caro. Ou seja, se você pega em vários estudiosos ou realidades que falam sobre essa túnica. Because, Okay, I got it. hello. Sorry. Quando você olha vários estudiosos que falam a respeito dessa But túnica, you see a lot of people that study this text. você vê que não era algo normal. It wasn't Era a algo normal realmente que trazia um entendimento de valor. It was something that brought value. Num primeiro momento, At the first moment, como eu disse para você, like I said to you, talvez Jacó, maybe Jacob, também Israel, also Israel, não tinha entendimento daquilo que ele estava fazendo quando ele deu a túnica a José. did not fully understand what Mas he o was Senhor doing. sabia. What he was doing Num when he primeiro gave Joseph momento, the robe. José não sabia o que de fato representava o primeiro sonho, Joseph really didn't understand what the first dream mas o meant, Senhor sabia. but God knew. Talvez no primeiro momento, Maybe at the first o segundo moment, sonho, the second onde os dream, pais e os irmãos não where the entenderam father aquilo que o Senhor estava and falando, the brother did not understand what the Lord was isso saying. não muda a perspectiva de Deus. That doesn't change the Porque assim perspective como eu of disse God. já para você uma vez, Because like I said to you uma once, vez que a palavra do Senhor é liberada, once the word of God is given, ela não volta vazia. it does not come back Porque empty. quando o Senhor libera a palavra, Because when God gives you a para word, ele já é uma for him realidade. it's already a reality. E hoje eu falo com você, Jesus também está aqui. So I also say Jesus is also here. Mas por que também Jesus está But aqui? why do you mean also he Porque a is história here? não acaba aqui. Because the story doesn't end Se você here. conhece um pouco e já leu essa passagem, esse texto, If you read this text before, você sabe o que acontece. you understand what Depois happened. disso, seus irmãos planejam matar devido à inveja. After this, his brothers planned to kill him because of the envy they felt. E um dos dias And one of those days que os seus irmãos estavam pastoreando as ovelhas do seu pai, that their brothers were attending to the flock, o pai fala para o filho: the father says to the son, vai lá ver seus irmãos. go check on your brothers. E no primeiro momento ele fica perdido, And at the first moment até he que ele is escuta lost, um homem dizendo que eles foram para Dotã, until he hears a man saying they went to other city. another city. Yeah, okay, yeah, you got it. E ele vai em direção a essa cidade. So he goes in direction to E that quando ele city. chega lá, So when he gets a there, palavra fala the word says que ainda longe that even far away, os seus irmãos o avistaram. his brothers saw him. Quem está comigo aqui? Who's here with me? 2 pessoas, amém. Amém. Verso de número 17. Respondeu o homem: eles partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe. Fala comigo, de longe. Fala com fé, de longe. Eles o viram de longe antes que chegasse e planejaram matá-lo. Yes, the man told him, they have moved on from here, but heard them say, let's go on to Dothan. So Joseph followed his brothers.
to Dothan and found them there. When Joseph's brothers saw him coming, they recognized him in the distance. As he approached, they made plans to kill him. E agora eu vou fazer você pensar nessa túnica. Now I'm going to make you Porque think about talvez this até agora robe, você nunca tenha pensado. because maybe you never thought Eu about fiz it. questão de vir de preto hoje. I decided to come Porque eu all sabia que os black meninos iam today, servir de preto hoje. because I knew they were going Porque to os nossos serve in voluntários black. servem de preto hoje. Because our volunteers Ou uma serve cor in black. escura, né? Anyway. É. Mário, vem cá, Mário. Sobe aqui do meu lado. Mario, come up here. Yeah. Pode celebrar a vida do Mário nessa manhã? Can we celebrate Mario's life this morning? A gente se parece. We look alike Que a gente é irmão em Cristo. because we are brothers A in gente tem o Christ. mesmo pai. We have the Amém? same É, Father. amém. Amém? Amen? Mas fisicamente a gente também se parece. But physically, we kind of also look alike. Assim como o Tom também se parece comigo, né? O Tom é um outro membro aqui da igreja. Just like Tom also looks Yeah. like me. And Vamos ser bem sinceros, talvez a certa distância, let's be very sincere. Maybe at a certain vestido distance, com roupas normais, roupa with preta, um branco, um regular cinza. clothes, black, gray, or white. De perto talvez você consiga identificar. Maybe close you can see Eu it. tenho um problema de vista de longe. I have I can't see from far. Ou seja, todas as vezes que eu estou muito longe Every de time that alguém, I'm very far, eu preciso fazer um esforço absurdo para poder I enxergar. really need to squint to Eu coloquei to o see óculos, mas você sabe, né? Coloquei o óculos e melhorou. them. You know, I'm wearing glasses now. It's a little better. Mas o que eu estou falando é que a certa distância eles viram José. But what I'm saying, at a certain distance, they saw E o Joseph. que eu quero propor aqui que não era apenas um visual, porque se fosse por cores determinadas como uma veste normal, branca, cinza ou bege, What I want to propose is that they saw the robe, because if it was a regular color, provavelmente eles não conseguiam identificar quem they que estava vindo. probably couldn't Mas a palavra fala que identify who ainda was de coming. longe, Because the word says from a eles distance, identificaram José they identified pelas Joseph roupas que o Senhor tinha colocado because nele. of the clothes that the Lord Obrigado, had pode given sentar lá. him. Tamo junto. Celebra a vida do Mário mais uma vez aí. Celebrate Mario's life one more time. O que eu quero dizer com isso? What do I want to say with E o this? texto nos afirma. And the text affirms Ele it. continua com a veste. He is still with the clothes. Tanto que quando eles planejam matá-lo, Because when they plan a to palavra kill fala him, que eles pegam as suas vestes, the word says they took his pegam a sua robe, capa, took his robe, e eles jogam ele no poço. and they throw him E essa veste in this robe é que eles levam para o pai. is what they take Com to the sangue de Father animal. with animal blood. E diz, olha pai, foi o Look, nosso irmão Father, que morreu. This is our brother who Let's be died. honest, se fosse uma camisa preta, talvez o pai não acreditaria. Let's be honest, if it was a black shirt, maybe the father wouldn't Vou believe falar mais uma them. vez, talvez se fosse uma camisa preta, uma camisa branca, talvez não ia fazer diferença para o pai. Maybe if it was a black shirt, it wouldn't make a Ainda mais para um difference. pai que conhece o filho. Especially from a father E who nenhum knows pai their quer son. receber a notícia que o filho morreu. Amém? Amen? Só que, imagina de maneira específica, aquilo era particular, só ele tinha aquela roupa. Imagine, it was very particular because only he had that robe. E eles sabiam, para que o pai entenda que ele morreu, So they understood, for the father to a understand gente that he precisa died, levar as vestes dele cheias de sangue. we need to take his robe full of blood. Yeah? Yeah? E eu já falo com você, Jesus também está aqui. I would say Jesus is also here. Eu tive que dar toda essa introdução I had to give you all this introduction para você entender de maneira rápida, so you can understand in a quick simples way, e objetiva in a simple and o que vai vindo aqui para objective, frente. what Quem está we're comigo gonna ainda aqui, say. diga amém. Me dá mais 5 minutos, eu prometo que a gente finaliza isso aqui. 5 more minutes, I promise I will finish here. A palavra fala que os seus irmãos então têm uma ideia. So the word says that their brothers had an Vamos idea matá-lo. of killing him. Rubem, o irmão mais velho, fala não. Reuben, the older brother, says no. Joga ele lá. Throw him. Como se ele... E deixe que o acaso, deixe que as coisas aconteçam com ele. Joga ele dentro do poço. Throw him in the well and just let things happen. Assim eles fazem. So they do that. Passa um pouco de tempo, So a little time goes eles veem uma by. caravana. They see a caravan. E eles pensam, vamos vender o nosso irmão. They think, let's sell Porque our daí então ele vai brothers. para longe. Because then they go far E esse away. tormento, And this torment, talvez esses sonhos maybe these não dreams aconteçam. won't happen. E aqui eu preciso lembrar você de And algo. here I need to remind you Talvez of possam something. até tirar as suas roupas. Maybe they can take your clothes. E quando eu falo sobre roupas, eu falo a maneira qual o Senhor te identifica. And when I talk about clothes, I mean Não, the vou way falar that mais uma God vez. identifies Talvez you. podem até tirar Let me a say sua it one more roupa. time. Maybe they can take your clothes. A maneira qual o Senhor te identifica. And the way that God identifies Talvez you. possam te jogar no poço. Maybe they can throw you in a well. Talvez possam te vender como escravo. Maybe they can sell you Mas as a nenhuma slave. dessas realidades But none of these mudava acerca daquilo que Deus tinha para José. changed what God had proposed. De maneira simples, In a simple way, José é vendido como escravo. Joseph is sold as José vai para no Egito. Joseph is going to end up in Egypt. Ele é vendido por 30 moedas de prata. He is sold for 30 pieces of silver. A palavra fala então, The word says capítulo de número 39, at chapter 39,
José tinha sido levado ao Egito, aonde o egípcio Potifar, oficial do faraó e da guarda, e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelites, traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard of Pharaoh, the king of Egypt. Eu nem preciso te lembrar disso, I don't even need to remind porque you como eu of disse, this, você já ouviu várias mensagens sobre. because you already heard so many stories Mas about imagine só, it. But imagine você ser vendido you be sold como escravo, like a slave, e não apenas por qualquer pessoa, and not only for any mas person, pelos seus próprios but irmãos. by your own brothers, irmãos de sangue. blood brothers. É vendido You are sold como escravo like a slave. e agora vai para o Egito como escravo. Now you go to Egypt Ele não like tinha a mais slave. liberdade, ele não tinha mais as suas roupas You didn't have freedom, you didn't have your clothes, e provavelmente não tinha mais sonhos. and you probably had no more dreams. Porque eu não sei se você já viveu como escravo, Because I don't know if you ever lived like Espero a que slave. não, aleluia. I hope not, mas o hallelujah. escravo não tem sonhos. But slaves don't have Ele faz o que o dreams. Senhor dele quer. They do what their master Essa é a wants. vida dele, That is his life. fazer o que o Senhor dele quer. To do what his master wants. Mas volto a dizer, But I go back to say, o Senhor também estava lá. the Lord was also there. Mais uma vez, One more time. o Senhor também está aqui, The Lord is also mas here. o Senhor também estava lá. But the Lord was also Porque o nosso Deus não se limita a espaço geográfico. Because our Lord is not limited to a geographical Quando nós space. pensamos no nosso Deus, When we think of our nos seus God, planos His e na plans sua vontade, and His will. eu não estou falando da sua permissão, I'm not talking about His permission. eu estou falando da sua vontade. I'm talking about His will. Não sou eu mais quem escolho, It's not I that mas agora o Senhor escolhe. But now God Não vivo chooses. mais apenas a permissão, I don't live the permission, mas a vontade de but Deus. His will. Você entende isso Do nessa you manhã? understand this? No verso de número 2, In the verse 2, a palavra fala, the word says, como de costume, né? as of custom, O Senhor estava com José. the Lord was with Joseph. Vou falar mais uma vez para ver se você fala um amém no I'm teu gonna lugar em say it nome one de more time so Jesus. you can say amen. O Senhor estava com José. The Lord was with Mas eu vim Joseph. aqui para te lembrar nessa manhã, o Senhor continua com você. So I want to remind you, the O Lord Senhor is continua also com você. The Lord Talvez as continues realidades with you. externas tenham mudado, Maybe your mas o Senhor realities continua have com você. changed. O Senhor God is estava with com you. José, But God was with Joseph. de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. So Joseph succeeded in everything he did as he served in the home of the Egyptian master. Irmão, você já sabe disso. You already know this. Podem tirar as roupas, They can take your clothes, vender como escravo, save you, sell you as a slave, talvez tentar matar os sonhos. and even try to kill your dreams. Mas quando você não vive mais só a permissão de Deus porque você está escolhendo, But when you don't live the permission of God, e você vive a vontade plena, perfeita, boa e agradável do but Senhor, when you live God's will plainly and perfectly, tudo aquilo que você vive, all of that you live, você não vive por permissão, you don't live by você permission. vive porque a presença está com você. You live because the presence Você is vive with agora you. porque é a vontade de Deus, You live because é o that's plano God's de Deus, will. é o It's God's sonho de plan. Deus. It's God's Pastor, mas era o dream. sonho de Deus ele passar por isso. Pastor, but it's God's will for him to go through E this. durante essa semana, And during this week, duas palavras two words vieram à minha mente. came to my mind. Primeira delas, First, silêncio. silence. Silêncio. Silence. Segunda, Second, primeira é silêncio. first is silence. E é difícil a gente ficar em silêncio, né? And it's so difficult for us to be silent. Quer ver como é difícil a gente ficar em You silêncio? want to see how hard it is? É difícil a gente ficar em silêncio. It's hard to be silent. Mas a primeira palavra era silêncio. But the first word is silence. E a segunda palavra And the second word era preparo. was preparation. Eu falei, Deus, o que que silêncio e preparo tem a ver I com said, aquilo que o Senhor está God, falando? what does silence and preparation means? A palavra fala de maneira muito simples, eu vou resumir isso aqui. The word says in a very simple way, I'm going to just give you a summary. Ele é vendido como escravo. He's sold as a slave. O Senhor está com ele. The Lord is with him. Ele começa a prosperar em And tudo he que fazia. starts to prosper in everything that he did. A ponto de Potifar To the point that Potiphar entregar todas as coisas given him everything na mão dele. in his hands. E ele fala, And he says, olha, look, a única coisa que você não tem the only thing that you don't have é a minha mulher. is my wife.
boy. Caso contrário, Besides that, você vai cuidar de tudo. you're gonna take E a care of palavra everything. fala para mim e para você, And the word e eu vou tells convidar me, você a ler sua Bíblia em casa, and I'm going to invite you to read it at home, que a única preocupação de Potifar that Potiphar's only worry era escolher o que ele ia comer. was to pick what he was going to eat. Imagina que a sua única preocupação do dia Could you imagine that your É. only concern seja, eu quero comer arroz com feijão. is, oh, I want to eat rice and beans. Não, mas a gente está em Nova York, né? Eu But quero we're comer in New pizza. York, so we want to eat pizza. Eu quero comer um bagel. I want to eat a bagel. Acabou, não tem mais comida de Nova York. Sushi. Ok, sushi. Ok. Então, ok. Então, a única preocupação dele So his only concern, era escolher a comida que ele iria was to comer. pick what he was O gonna resto, todo o resto, everything else, José cuidava. Joseph took care of. Você tem noção do que é isso? Do you understand what that means? Isso já seria incrível. That would be amazing. Yeah. Mas então, mais uma vez, But one more time, José passa por outra realidade. Joseph goes through another reality. Que se você olha para o texto, Because if you look at the text, não tem a ver com a permissão de Deus. it has nothing to do with God's permission. Não, vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. Quando você olha para o texto, When you look at the text, José passa por uma realidade Joseph goes through a que reality ele não escolheu. that he did not pick. Porque eu volto a dizer, Because I go back to saying, Deus permite God allows você viver you to live aquilo que você escolhe. that you choose. Mas ele não escolheu But Joseph did not choose fazer o que aconteceu. to do what O que happened. aconteceu, pastor? What happened, Se Pastor? você não sabe, a palavra fala para mim e para você If you don't know, the word says que José era bonito. that Joseph was Yeah, it's a handsome. good boy, it's a pretty, yeah, you know. Very Ele era handsome bonitão, boy. ele era bonitão, né? He was very handsome. E o que acontece é que um dia a mulher de Potifar One day, Potiphar's wife fala para ele assim, venha se deitar comigo. say, come and lay with E ele me. falou assim, não posso. Ele começa a evitar ela. He says no, and he starts to avoid Mas her. um determinado dia, But one day, ela manda todo mundo embora she sends para everyone ficar só away, ela e ele. and just she's there alone E ele with tinha a him. oportunidade de escolher. And he had the opportunity to choose, E ele escolheu and he chose não viver not to a live vontade dele, in his own will, mas a vontade do Senhor. but God's will. De maneira simples, In a very simple way, o que acontece então? what happens then? Ele é acusado He is de ter accused. tentado abusar da mulher de He is Potifar. accused of abuse. Irmão, eu não sei se você está entendendo, I don't know if you're understanding. mas tudo aquilo que Potifar coloca na mão dele era como um carro de confiança. Everything that Potiphar put in his Ele já não hands, era mais alguém desconhecido, he wasn't just someone unknown. era alguém que tinha acesso a todas as realidades. E a única coisa que ele fala, minha mulher não é sua. And all he said Ou was, seja, my wife is not yours. A única coisa The only que thing Potifar tinha falado para ele não fazer, Potiphar said for him not to do, ele fez. he did. Mas ele não fez. But he really didn't Porque a do palavra it. deixa muito claro para mim e para você. Because the word que ele makes it very fugiu clear disso. that he ran Mas as from suas this, roupas ficaram nas mãos but his clothes stayed in da, her hands, da esposa de Potifar. in Potiphar's wife's hands. Em outras palavras, In other words, ele não escolheu he did not viver as choose consequências to live the daquilo que acontece a partir de agora. of what happened as of now. José é mandado para a prisão. Joseph is sent to prison, E é nesse lugar and it's that place que a palavra fala para mim e para você that the word says for me and to you, uma expressão que eu amo demais na an Bíblia. expression that I love in the Bible. Capítulo 40, verso de número 1. Chapter 40, verse 1. 40, verso de número 1. A palavra fala para mim e para você. Algum tempo depois. Sometime later, Algum tempo depois. sometime later, Todas as vezes que a palavra fala algum tempo depois, every time the word says sometime isso me later, intriga demais. that really bothers me. Porque não sei você, Because I don't know mas you, eu gosto das coisas no meu tempo. because I like things in Eu my gosto time. principalmente das coisas mais I rápidas. like things fast. Quando eu percebo as coisas meio paradas, Fast. eu fico muito When I don't agoniado. see things moving, Eu preciso I ver get a coisa really acontecendo. aggravated. I need to see things E a happen. palavra fala que algum tempo depois. And the word Ou seja, says eu não sei quanto sometime tempo later. passou. I don't know how much time later. Eu não tenho ideia de I quanto have tempo passou. no idea. Mas quando a gente pega a perspectiva da palavra But when we get the e perspective tudo of the aquilo que word acontece, and everything that a Bíblia happens, sempre deixa algumas dicas. the Bible always gives us A some palavra clues. fala The que word quando says, José assume, eu estou trazendo já um entendimento do final da história. Quando José assume when Joseph assumes o papel de governo his leadership role no in reinado do governance Egito, in Egypt's Kingdom, kingdom, né? Ele tinha 30 anos de idade. he was 30 years old. Quantos anos ele teve o sonho? How old was he when he had the dream? 17. 17. Então eu vou te dar um número So I'm going to give you a simples. number. 13 anos. So 13 years. Mais uma vez.
13 anos 13 years entre o sonho between the dream e a concretização. and the execution. Mas sabe o que é interessante? But you know what's interesting? Porque durante 13 anos, During 13 years, segundo o texto, according to the text, Deus não fala mais nada para José. God says nothing to Joseph. E aí vem o papel do silêncio. And here is the silence. Imagina você receber uma palavra de Deus há 13 anos atrás Could you imagine receiving a word from God 13 years ago? e você permanecer nessa palavra, And you continue in that ou word, permanecer com esse sonho or keep that dream que não é seu, that is not yours, porque tem a permissão de Deus because there is the permission of e a God vontade de Deus. and God's will. Ele não teve sonhos porque ele queria ter He sonhos. didn't have dreams because he wanted Ele to não have estava vivendo dreams. aquilo que ele escolheu viver. He didn't live that. Ele estava vivendo agora a vontade de Deus. He's now living the will of God. O deserto era a vontade de Deus. The desert was God's O Egito will. era a vontade de Deus. Egypt was God's A cadeia era a vontade de will. Deus. The prison was God's will. É porque quando a gente fala prisão, ninguém fala que é vontade de Deus. When we say prison, no one says it's God's will. Quando a gente fala acusação falsa, ninguém fala que é When we vontade say de Deus. fake accusation, no one says it's God's will. É. 13 anos. 13 years. Deus libera uma palavra. God gives a word. 2 sonhos. 2 dreams. Nada mais. Nothing else. 13 anos. 13 years. 13 anos. 13 years. 13 anos. 13 years. O Senhor não se esqueceu. God didn't forget. Talvez José também não tenha se esquecido. Maybe Joseph didn't forget either. Não sei, às vezes nos dias difíceis, Maybe on hard days, a gente tem mania de esquecer aquilo que Deus we falou. forget what God says. Vou falar de novo. Às vezes em dias difíceis, Maybe in hard a days, gente tem dificuldade em lembrar sonhos que Deus nos deu. we have difficulty in remembering the dreams God gave us. Ele não tinha mais a roupa para lembrar, nem a roupa para lembrar ele tinha He mais. didn't even have the robe to remember anymore. Não tinha mais parte com a família, He didn't have his family. porque a palavra fala para mim e para você The word says, que ele aos 30 anos de idade at 30 years old, assume o reinado, he assumes the kingdom. porque como você sabe, Like you know, e você já conhece essa and you história, already know the story, nessa cadeia in the prison, o Senhor se revela a ele. the Lord reveals himself. E quanto tempo ele fica na And cadeia? how long does he stay in jail? Prison. 2 anos? 2 years. Talvez, Maybe. que é o que a palavra deixa a gente entender. Because that's what the word lets us to believe. De maneira simples, In a simple way, 2 outros servos 2 other servants do faraó vão para a of cadeia. Pharaoh ends up in prison. Você já sabe da história, os 2 têm sonhos. You already know the story. They both have José dreams. revela o primeiro, Joseph reveals the first. José revela o segundo. Joseph reveals the second. Só que é engraçado, But it's funny porque no texto que a gente leu, because in a text that we José não read, interpreta os seus próprios sonhos. Joseph doesn't interpret his own dreams. Ele interpreta o sonho dos outros. He interprets others' dreams. Porque a primeira palavra é silêncio. Because the first word was Porque no silence. silêncio, Because in silence, Você começa a entender you start to aquilo que o Senhor já understand falou antes. what God already said Porque no before. silêncio, Because in silence, você começa a entender you start to que aquilo que você understand está passando, that what you're going uma hora ou through, outra, at one time or o the Senhor other, vai apontar para você God will point to you o processo the process que Ele está te preparando that He's para você preparing viver you essa realidade. so you can live in that reality. Sabe o que acontece na prisão? You know what happens in prison? Da mesma maneira The same way que ele administrava a casa de Potifar, that he administered Potiphar's porque o house, Senhor estava com ele because God was with no him. meio da cadeia. In the midst Ele of the começa prison, a administrar a He cadeia, starts to administer the prison porque faz parte do preparo. because it's part of the preparation. Ele aprendeu a administrar uma casa, He learned to administer a house, mas ele aprendeu a administrar uma cadeia but também. he also learned how to administer a prison De maneira simples, in a simple way. o que acontece What happens é que quando ele interpreta os sonhos, is when he interprets the dreams, e dá para imaginar na fala de José a agonia dele de sair daquele lugar. and you could imagine in the way he speaks the agony for him to leave that Porque ele place. fala pro copeiro: He says to the cupbearer, olha, quando você estiver na presença do faraó, "Look, when you're in Pharaoh's presence, lembra de mim. remember me. Quando você estiver num lugar de favor, When you are in that place of favor, lembra de mim." remember me." Mas a palavra é muito clara dizer para mim e para você But the word is very clear. que é claro que ele não se lembra. Of course, he did not remember. E a palavra fala que ao final de 2 anos, And the word says at the end of 2 years, capítulo 41, verso número 1. chapter 41.
Melhor, 40, 23, para terminar esse texto, né? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Capítulo 41. Pharaoh's chief cupbearer, however, forgot all about Joseph, never giving him another thought. Chapter 41. Ao final de 2 anos, 2 full years later, o faraó teve um sonho. Pharaoh dreamed. Primeiro José sonha. First, Joseph dreams. Depois ele interpreta o sonho dos outros. And then he interprets Agora ele vai others' interpretar o dreams. sonho de Faraó. And now he's going to interpret Pharaoh's Porque no dreams. silêncio Deus te prepara. Because in the silence, Vamos mais God uma vez, porque no prepares you. silêncio Deus te prepara Because in the para o silence, lugar God aonde Ele tem prepares como you projeto. to the place he wants to Desde put o you. primeiro momento Since the em que o beginning, Senhor coloca vestes em José, that when he puts Ele the já robe tinha on apontado o Joseph, destino e a vontade dele. he already had the destiny in his will. A pergunta que Deus tinha para The José: question that God had você for quer Joseph, a minha permissão do you want my ou permission você quer a minha vontade? or do you want my will? Você quer a minha permissão Do you want my permission ou a minha vontade? or my will? Porque se for da minha vontade, Because if it is my will, eu já mostrei para você. I already showed you. Te dei um sonho, I gave you a dream. te dei outro, I gave you another coloquei one. uma túnica. Give you a robe. Agora, se for a sua vontade, Now if it's your will, viver a minha vontade, to live my então will, me dá a mão. so give me your E agora hand. a gente vai andar junto. And now we're going to Porque walk precisa um together. processo Because there's a process. para você aprender a ser So you can learn aquilo to que eu be já te vi ser. what I already saw you become. Faz sentido o que eu estou falando Does aqui it nessa make manhã? sense what I'm saying? Jesus também está aqui. Jesus is also here. Eu acho que talvez uma das maiores dificuldades de José, I think that one of the most difficult porque things of ia ser Joseph, pelo menos a minha maior at dificuldade. least it would be my E eu já biggest conversei com difficulty. algumas pessoas And I already que spoke foram to para a a few cadeia. people who went to Porque prison. como pastor, Because as a a pastor, gente também cuida dessas we pessoas. also take care of those Ah, people. não sei se você sabia disso. I don't know if you knew that. A gente só não só cuida de você e da sua casa e da sua We don't família, only take care of you and your family, mas existem pessoas que já viveram essa but realidade. there are people that live that Que o Senhor deu uma reality, oportunidade that God de gave you viver the outras opportunity, realidades no mundo natural também, that gave you the opportunity to live other mas que things. passaram pela cadeia But they went through prison. como consequência das suas As escolhas. a consequence of their Tomaram choices, decisões, they took o decisions. Senhor permitiu, The Lord allowed it, passaram por isso. and they went through that. Quando a gente conversa para essas pessoas When we talk to those que people escolheram viver sua vontade who chose to e o live Senhor their will, permitiu viverem isso, and God allowed them to live sabe o that, que eles falam para mim na cadeia? you know what they tell me in prison? Pastor, uma semana parecia 2 anos. Pastor, 1 week felt like 2 years. Imagina você que nunca fez nada de errado, Imagine you who did nothing wrong, que nunca fez nada que merecesse that did something, essa consequência. never did something that deserved those consequences. Está num lugar onde você não tem liberdade. Now you're living in a place E quando with eu no falo de freedom. cadeia, And when I talk about talvez prison, você pense dessas cadeias que existem hoje. maybe you think about the prisons of Mas as today, cadeias da época não eram essas but cadeias. those prisons are not Yeah. like the ones today. Não tinha um AC. They had no AC, Não tinha um chuveiro, talvez para você tomar um banho. maybe no shower, Não tinha nem um lugar para você ir no banheiro direito. maybe no place for you to go to the Muito bathroom, menos um lugar para você deitar, And- como uma cama. not even a bed. Imagina alguém que não tinha escolhido viver isso, Can you imagine someone who did not choose to live that, para ser permitido passar por isso. to be allowed to live Mas era da that, vontade do Senhor que but ele it was passasse. God's will. Porque nesse silêncio de 13 anos, Because in the silence of 13 o Senhor years, ensinou a José God taught Joseph não apenas a ouvir a sua voz, not only to hear his não apenas a voice, entender aquilo que estava acontecendo, not only to understand what was mas happening, nesse silêncio, but in that o Senhor o silence, preparou God prepared para aquilo him que haveria de vir. that was coming. E como eu disse, talvez a maior dificuldade de José, porque seria a minha, And maybe in Joseph's most difficulty, because that would be mine, era entender was to que understand Jesus também está aqui. that Jesus is also here. Porque é muito fácil você falar, Jesus está aqui. It's very easy for you to say, Jesus Jesus is is here. here. Jesus is here. Se a gente tem uma estrutura legal, If we have a cool se está structure, tudo bem, if everything's se as okay, coisas estão acontecendo do jeito que a gente quer, everything is happening as it difícil a should, gente dizer, it's difficult Jesus está aqui, to say, quando a Jesus casa is está here caindo aos pedaços. when the house is falling Quando as apart, decisões que nós tomamos, when the decisions we take que não nos levam ao lugar de permissão, that don't take the place of mas de permission, vontade, but God's will nos levam a viver takes us to coisas live que não escolhemos a viver. things that we did not Jesus choose to também live. está aqui. Jesus is also here. Jesus também está aqui. Jesus is also here. Jesus também estava no Egito. Jesus was also Jesus in também Egypt. estava na casa de Potifar. Jesus was also Porque a o part Senhor of his estava house com ele. because God was with Joseph. Jesus também estava quando ele foi para a prisão. Jesus was also with him when he went Faz to sentido o que eu estou prison. falando para você, irmão? Eu não sei qual é a Does it make estação que sense você está vivendo. Eu estou pegando a história de um homem que com certeza teve que entender que Jesus também está aqui. I had to take a story of a man who understood that Jesus is also here.
Vou trazer para a sua realidade. I'm going to Talvez bring it to your reality. um lugar que você precisa entender que o Senhor te colocou, A place that you need to understand where God put you, não por permissão, not for permission, mas por vontade. but because of His will. Talvez seja silêncio. Maybe it's silence. Talvez você fale assim, não estou escutando mais. Maybe you say, I'm not hearing it anymore. Tem 13 anos. It's been 13 years. A palavra continua de pé. The word is still, A palavra continua. O sonho continua. A vontade the continua. will continues. Jesus também está aqui. Jesus is also here. O que a gente entende de maneira muito simples aqui What we é que understand Faraó in a tem um very simple sonho. way here, that Que, como eu Pharaoh had disse, a nesse dream. preparo, Like I said, nesse in this preparation, silêncio, in this silence, José teve sonhos. Joseph had Ele dreams. interpreta mais 2 sonhos. He interprets na 2 cadeia. dreams in prison. E agora o Faraó teve um sonho. Now Pharaoh had E a ao final dream. de 2 anos, o Faraó teve um sonho e ele estava de pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o Faraó acordou. 2 full years later, Pharaoh dreamed that he was standing on the banks of the Nile River. In his dream, he saw 7 fat, healthy cows come up out of the river and begin grazing in the marsh grass. Then he saw 7 more cows come up behind them from the Nile, but these were scrawny, thin. These cows stood beside the fat cows on the riverbanks. Then the scrawny, thin cows ate the 7 healthy, fat cows. At this point in the dream, Pharaoh woke up. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou, e era um sonho. But he fell asleep again, and he had a second dream. This time he saw 7 heads of grain, plump and beautiful, growing on a single stalk. Then 7 more heads of grain appeared, but these were shriveled and withered by the east wind. And these thin heads swallowed up the 7 plump, well-formed heads. Then Pharaoh woke up again and realized it was a dream. Tinha um preparo necessário. There was a preparation needed. 2 sonhos de José, 2 dreams of Joseph, 2 sonhos na cadeia, 2 dreams in prison, 2 sonhos de Faraó. 2 dreams of Pharaoh. Deus nunca vai trabalhar da mesma maneira, God is never going to work in the same way, mas Ele sempre vai trabalhar but he will always de uma work maneira que você vai in entender. a manner that you will understand. Nunca vai ser do mesmo jeito, It's never going to be the same way. mas fica tranquilo, But don't worry, que o Senhor vai fazer because God com will que do você it. entenda de verdade That you will que é Ele que está understand falando. that He's the one talking. Depois que isso acontece, After this happens, lembra que desde o primeiro momento, do you remember from the beginning? 2 sonhos, 2 dreams, 2 sonhos, 2 dreams, 2 sonhos, 2 dreams. ok? Okay. Pastoreava as ovelhas do seu pai, He used to tend his era um father's cuidado flocks. menor, He was the youngest. era uma administração menor. It was a small administration. Ele saiu daqui He left e this foi para a casa de Potifar, and he went to Potiphar's house. administrou a casa dele. And he administered Não vou Potiphar's contar house. como pastoreio, porque não era só ele que pastoreava, I'm not going to say it was mas ele pastoring, aprendeu algumas coisas poucas. but he learned. Pastoreou. He pastored. Agora ele cuidava das coisas de Faraó. Now he took care of Potiphar's things. Depois ele cuidou das coisas, depois ele cuidou da cadeia, Then he took care of prison. porque Deus estava na verdade preparando ele Because God was para preparing cuidar him das coisas do to Egito. prepare for Egypt. Faz sentido o que eu estou falando aqui para Does você it make nessa sense what manhã? I'm saying today? Jesus também está aqui Jesus is also here de maneira muito simples. in a very simple Para way. terminar a história, To finish the story, com 39 anos, with 39, ele recebe a sua he família received his family. e a palavra do Senhor And the word é of liberada God para ele given to him lá no começo, in the beginning. no primeiro sonho, In the first no dream, segundo sonho, in the second aonde a dream, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos Where his family, his father, his mother, his se apresentariam a brothers ele would bow to him, e se prostrariam a ele. and they would bow to O que o him, Senhor tinha feito na verdade because the Lord, era tirar do José daquele lugar, what Lord did was take Joseph colocar out of ele num that lugar de place, governo, put him in a place of governance, não apenas para que os seus familiares se prostrassem a ele, not because of his family bowing porque to na him, maioria das vezes, because in the most se a gente olha para cases, nossa perspectiva, if we look through our o que eu e você perspective, vamos imaginar? what you and I would think, Nós nos dobraremos a você? we are going to bow to you, Você vai reinar sobre nós? you're going to reign over us.
Mas no final da história, o que de fato acontece? But at the end of the story, what in É fact que happens José serve a sua casa. is that Joseph serves his house. Se você tentar entender a realidade do Espírito If you try to understand the realities pelo of the meio da Spirit carne, through the flesh, você não vai you entender. will not understand. Se você tentar entender as coisas do Senhor If you try to understand the things of the Lord da sua maneira, in your way, provavelmente vai ser mal interpretado. maybe it will be bad interpreted. Mas quando você entende But when you que o que o Senhor tem para você what God is não é has apenas for you, permissão, it's not only mas permission, vontade. but it's His Você will. não apenas vive as consequências You don't disso, only live mas the você vive a consequences of plena vontade do Senhor para a sua Live vida. God's will for your life. De maneira simples. In a simple Você way, sabe o que acontece? You know what happens. O Senhor coloca José God puts Joseph para administrar o Egito. to administer E Egypt. se eu não me engano, ele morre com 115 anos. And if I'm not misinterpreting, he dies at 115. O Senhor o coloca num lugar de servir a sua casa. God puts him in a place to serve Não his só house. isso, Not only that, servir a sua nação. to serve his nation. Porque ele entendeu Because he understood. que mais do que apenas a sua vontade Because more than his will e a permissão de Deus, and God's existe algo muito mais there's precioso, something more que é precious. viver a vontade do Is to Senhor. live Só God's que eu e você precisamos entender you and I need que to independente do understand, lugar que nós estejamos, Independent of where we are, Jesus também está aqui. Jesus is also here. Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. Stand up this morning. Espero que você tenha entendido essa mensagem nessa manhã. I hope that you understand this message this morning. Sabe, eu estava esperando a Natália falar aqui. Espero que você tenha entendido essa mensagem, que ela tenha entrado no seu coração. Que o que o Senhor tem para você é muito maior, é muito melhor. Talvez nesse momento conturbado, eu e você não estejamos vendo, mas Jesus também está aqui. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, eu queria que você começasse a declarar: Senhor, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor está me levando a entender, a viver essa realidade que o Senhor tem para mim, Deus. Talvez eu não esteja entendendo, talvez as coisas estejam difíceis, talvez você está vivendo coisas que não foi você que escolheu, mas são consequências de escolhas dos outros, são realidades que os outros escolheram, mas não é apenas a permissão de Deus, é da vontade do Senhor que você cresça, que você aprenda a ouvir a sua voz, aprenda a entender o que o Senhor está falando, aprenda a administrar coisas simples e aprender a administrar coisas complexas, porque o Senhor trabalha na nossa vida dessa maneira. Ele primeiro nos ensina para depois nos colocar nesse lugar. Por isso, com seus olhos fechados, comece a agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado, porque mesmo sem entender por completo, mesmo sem talvez ter sonhado com isso, eu quero viver os teus sonhos. Mesmo sem ter desejado isso, eu quero viver aquilo que o Senhor deseja, os seus desejos, a sua vontade. Pai, que não seja feita mais a minha vontade, mas a sua vontade. Pai, que o Senhor fale comigo. Pai, nós te pedimos essa manhã, Espírito Santo, abre os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Pai, que essa palavra seja como semente liberada e lançada em terra boa, que possa gerar frutos a 30, 60, 100 por um, que os seus filhos possam ver, multiplicar aquilo que o Senhor tem feito. Pai, não é sobre nós, é sobre o Senhor. O Senhor tem nos preparado. Talvez, Pai, muitos estejam passando por realidades que um dia não sonharam, mas nós cremos que é da vontade do Senhor, Deus. É para que nós possamos crescer, é para que nós possamos estar prontos para aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós te agradecemos nessa manhã, nós honramos o teu santo nome. Com seus olhos fechados, com suas mãos sobre o seu coração, eu quero fazer essa oração, que é a oração mais importante desse dia. Talvez você nunca fez: Senhor, eu tenho vivido a minha vontade, e o Senhor tem permitido você viver aquilo que você quer viver, mas você tem colhido consequências dessas escolhas. Mas nessa manhã o Pai está te chamando para viver a vontade dEle, viver uma vida para Ele, viver os sonhos dEle. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, eu queria que toda a igreja repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa manhã, diga: eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga: os meus sonhos, meu futuro, diga: tudo pertence ao Senhor. Diga: Jesus,
eu te peço, perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Diga: Jesus, eu declaro que a partir de hoje eu viverei uma vida para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, amém, amém.